ouvir a voz do Salvador. Vamos lá? 2 Timóteo. A partir do versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de nosso Deus Pai e do Cristo Jesus, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse texto começa com Paulo se apresentando, e não apenas se apresentando, mas fazendo uma defesa do seu apostolado, do seu ministério. E é interessante, o apóstolo Paulo fazendo essa defesa, né? Obrigado. O apóstolo Paulo teve que se defender a respeito do seu apostolado, a respeito do seu ministério. Ele fez isso algumas vezes nas suas cartas, no seu ministério. Isso porque algumas pessoas acusavam Paulo de ser um falso crente, mesmo diante de todo o trabalho, de diversas igrejas que ele abriu, de diversos obreiros que ele formou, ainda assim algumas pessoas o acusavam disso. Aqui nós estamos em torno do ano 65 a 68, depois de Cristo, e nós precisamos lembrar que Paulo está preso. Ele está preso em Roma e escreve esta carta agora não como a sua primeira prisão, que foi uma prisão domiciliar, onde ele tinha certas liberdades, mas de uma masmorra, um lugar que não tinha energia, que não tinha saneamento básico, e ele já era velho, bem velhinho. E ele escreve aqui na carta mesmo, dando noção de que ele estava perto de morrer. Ele sabia que seria executado naqueles dias. Havia uma euforia muito grande contra os cristãos nessa época, porque no ano de 64, Nero incendiou Roma. Você lembra disso, né? Nero incendiou Roma na terceira semana de julho de 64 e colocou a culpa nos cristãos. Disse que Roma estava pegando fogo porque os cristãos estavam tocando fogo em Roma. E isso fez com que uma grande parte da população se levantasse contra os cristãos. E foram tantos cristãos que foram mortos por causa disso, crucificados em praça pública, e eles tacavam fogo nos cristãos, colocavam estacas e jogavam piche nos cristãos e deixavam queimando lá. Foram tantos que faltou madeira. Eles tiveram que importar madeira, porque em Roma já não tinha mais madeira para fazer cruz e estaca para matar os cristãos. Isso 2, no máximo 3 anos antes de Paulo escrever essa carta. Ainda tinha muita perseguição e Paulo sabia que seria morto. Quando a perseguição é de fora, quando a perseguição vem de quem não é irmão, quando a perseguição vem de quem não está caminhando junto no dia a dia da igreja, é uma coisa. Para os cristãos dessa época, ser morto por causa do evangelho era algo louvável. Eles se sentiam como que privilegiados. Na história dos mártires da igreja, a gente vê que vários
dos cristãos desejava passar pelo martírio, porque sabia que estava sofrendo por amor a Cristo, e que estava sendo perseguido, estava sendo torturado ou morto por amor a Cristo. Então valia a pena qualquer sacrifício por Cristo. O problema era quando essa perseguição vinha de dentro da igreja, quando algumas pessoas de dentro da comunidade agiam pior ou da mesma forma como os de fora. O apóstolo Paulo, preso em Roma, escreve para Timóteo, o seu filho na fé, que era um pastor evangelista, está aí no capítulo 4 dizendo isso, e ele estava em Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia. E essa informação é muito importante para o que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 1. O que acontece é que Timóteo estava muito desencorajado do seu ministério. Ele era um rapaz muito novo na fé. Aliás, novo na fé não, novo de idade, apesar de ter sido criado com a sua avó, que já era cristã, com a sua mãe, que já era cristã. Ele era muito novo de idade. Novo de idade nessa época aqui era abaixo de 40 anos. Abaixo de 40 anos ele era muito novo de idade. E algumas pessoas começaram a questionar o ministério dele. Começaram a questionar se ele tinha autoridade para trabalhar determinadas coisas na igreja. Eu fui ordenado com 24 anos, na igreja presbiteriana em Lages, Santa Catarina. E aí você imagina, se eu tenho essa cara de menino hoje, imagina com 24 anos, né? E teve uma sabatina, onde os pastores e os presbíteros iam fazer algumas perguntas. E eu sentei assim numa mesa, bem na frente, e os pastores e presbíteros assim na igreja, e fazendo as perguntas, se eu acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, ou se apenas parte dela era a palavra de Deus, se eu me submetia à autoridade da igreja, essas perguntas assim. E tinha um senhor, que ele era um empresário forte daquela região, presbítero, e ele tinha sofrido um acidente e ficado paralítico nas pernas, e ele com as muletas levantou meio sem jeito assim, mais ou menos ali onde o Miranda está, e ficou em pé, e se escorou no banco da frente, e olhou para mim e falou bem assim: você é muito novo para ser pastor. Você acha que você tem condições de ser pastor com essa cara de menino? Com essa idade tão nova? Você vai encontrar casais que estão casados há mais tempo do que o que você tem de vida. Você vai encontrar casais que estão com problema com filhos, que estão envolvidos em drogas há mais tempo do que você tem de vida. Você vai encontrar problemas na igreja de pessoas depressivas. Você vai encontrar casais que estão se estraçalhando. Você vai encontrar situações horríveis. E você acha que você tem condições. E ele foi falando as situações que a gente enfrenta na igreja. E eu fui ficando pequenininho diante daquela situação e fui olhando assim para o que ele estava falando. E eu me colocando na situação assim: é verdade. Tudo que ele está falando é verdade. Eu não tenho condições de lidar com toda essa situação. E fui ficando pequenininho. Quando ele terminou, ele estava elevando a voz e ele terminou quase gritando assim, e falou: você acha que você tem condições? E eu levantei a cabeça, balançando, como que concordando com ele, que eu não tinha condições. E eu falei: eu tenho certeza absoluta que os outros colegas que serão examinados, o pastor mais novo de ordenação e o pastor mais velho de ordenação e todos os outros pastores que estão aqui, nenhum de nós temos condições de lidar com esses problemas se não for pela graça, pela misericórdia, pelo direcionamento de Deus. Então, o meu ministério não será baseado em mim, mas será baseado na direção de Deus e do Espírito Santo de Deus. Se é Ele que está chamando, Ele que direciona. E ele falou assim, sem mais perguntas, sentou e ninguém mais fez pergunta, e graças a Deus eu fui aprovado e fui ordenado. O
O apóstolo Paulo, ele já tinha sido ordenado. Junto com alguns irmãos, aliás, o Timóteo já tinha sido ordenado, ele já era pastor, já era evangelista. E algumas pessoas da igreja estavam questionando se ele teria mesmo autoridade para isso. E ele, na sua defesa, falava: olha, o apóstolo Paulo foi quem me ordenou. Ele veio aqui com uma equipe do presbitério, daquela época, e me ordenou. Ele que me nomeou para ser evangelista aqui nessa igreja. E aí aquelas pessoas começaram a questionar: mas quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo não era aquele que dizia que era ministro de Cristo, missionário do Senhor, que fez diversas viagens missionárias, que abriu campo em diversos lugares? Esse? Pois esse está preso lá em Roma. Ele foi preso em Roma. Quer dizer que agora você está defendendo o seu ministério baseado num encarcerado, num prisioneiro? E o Timóteo já era meio tímido, ficou mais tímido ainda diante desses questionamentos, escreve uma carta para Paulo. E Paulo o escreve respondendo: não te envergonhes do evangelho de Cristo Jesus, porque se você se envergonhar de mim, que sou encarcerado de Cristo, você vai se envergonhar também de Cristo, porque ele também foi encarcerado, ele também sofreu uma sentença, e a sentença dele foi de morte. Ou seja, não tem significado de você ficar com vergonha, porque o seu pastor líder, o seu apóstolo morreu, ou está numa masmorra, preso, ou porque Cristo morreu por nós. Não existe lógica nisso. Você precisa se orgulhar disso, porque o evangelho de Deus, como ele diz aí no versículo de número 7, porque Deus tem nos dado não um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando essa atitude vem de dentro da igreja, quando é uma perseguição que vem de quem está próximo, é muito estranho, é muito difícil. E o Timóteo, ele estava desencorajado, estava pensando e questionando se ele tinha mesmo vocação para aquilo, se ele tinha mesmo sido chamado para aquilo. E o apóstolo Paulo vai lembrá-lo. E ele então escreve essas palavras, primeiro dizendo: olha, eu lembro de você com lágrimas, no versículo 4. E eu estou ansioso por ver-te, para poder te encorajar, para poder dizer: é isso mesmo, no evangelho você vai ter lutas, no evangelho você vai ter agruras, no evangelho você vai ter adversários, é isso mesmo, mas continua a tua caminhada, lembra da tua avó, lembra da tua mãe, lembra de outras pessoas que também passaram por esse sofrimento, mas se mantiveram firmes diante do evangelho. E aí o apóstolo Paulo começa a encorajar e diz: não te envergonhes, no versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Agora, o apóstolo Paulo está dizendo bem assim: olha, é verdade que você está sofrendo, e eu já sei disso, já fui informado que você estava sofrendo perseguições dentro da própria igreja. Mas existe uma verdade que talvez você não esteja recordando. Eu também estou sofrendo. Eu também estou passando por lutas. Eu estou encarcerado. A partir no meio do versículo 8 ele diz isso, eu sou encarcerado. Participa comigo dos sofrimentos do evangelho, segundo o poder de Deus. O poder de Deus é loucura para os homens. Os homens não vão entender como que eu, o grande apóstolo Paulo, que abriu igrejas em tantos lugares, estou preso. Deixa Deus usar da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer. Continue na sua caminhada. E aí ele diz no versículo de número 9: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. De novo ele faz defesa do seu ministério e continua dizendo: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido,
e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo é assim: Timóteo, você está sofrendo perseguição dentro da igreja, tem gente que não confia em você, tem gente que não te entende como vocacionado, e quando você fala quem foi que te ordenou, as pessoas começam a questionar, mas você precisa entender quem você é em Deus. Você precisa entender quem você é no Senhor Jesus. E você só vai entender quem você é no Senhor Jesus se você entender o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Quem é Cristo Jesus? Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Ele se entregou na cruz por nós. Ele nos deu exemplo para que nós pudéssemos seguir. Então não te envergonhes disso, continue olhando para o autor e consumador da fé, continue olhando para Jesus Cristo. Assim como Timóteo, a maioria de nós tem essa tendência, de quando estamos sendo perseguidos, ou quando estamos passando por lutas, por adversidades, de desanimar, de se sentir desacreditado mesmo, de se sentir meio que preterido. E a nossa tendência é recuar, a nossa tendência é olhar para trás, é ver outras possibilidades. O que o apóstolo Paulo estava falando, em outras palavras aqui para Timóteo, é: Timóteo, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Às vezes, estar no centro da vontade de Deus é ter que abrir mão de alguma coisa, é ter que dizer não para determinado pecado. Mas é tão gostoso, mas não faz bem. Mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo, eu sou o seguidor de Cristo agora. Eu preciso olhar para a cruz de Cristo. Mas se eu fizer isso vão me perseguir. Que persigam. Perseguiram tantos cristãos até hoje, o próprio Cristo. Mas se eu fizer isso, gente de dentro da igreja também vai se levantar contra mim. Se for a vontade de Deus, é o melhor lugar para você estar. Nós precisamos aprender com Timóteo que seguir a Cristo exige um preço. Seguir a Cristo exige um sacrifício. E às vezes, esse sacrifício significa ser abandonado. Só que aí o apóstolo Paulo começa a consolar ele, começa a falar para ele: olha, isso mesmo, lembra de Cristo, olhe para mim e tal. Só que o apóstolo Paulo começa a se queixar das suas próprias dificuldades. Ele fala, já falou, né? Eu estou encarcerado. E aí depois ele diz bem assim, a partir do versículo de número 15: fica ciente, ou está ciente, de que todos os da Ásia, lembra que Éfeso era capital da Ásia? Fica ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Agora, o apóstolo Paulo está falando assim: olha, você acha que só você é abandonado? Você acha que você, só porque é novo, está passando por agruras no ministério? E eu que sou velho? E eu que já abri tantas igrejas? E eu que já enviei tantos missionários, que já ordenei tantos pastores, e agora estou abandonado? Ele diz assim: praticamente todos os da Ásia me abandonaram. A Ásia, onde o apóstolo Paulo tinha aberto várias igrejas, visitava essas igrejas, escrevia carta para essas igrejas, eles me abandonaram. Me abandonaram quando? Agora, que eu estava mais precisando. Que eu estava precisando de apoio jurídico, que eu estava precisando de apoio financeiro, que eu estava precisando de roupa, que eu estava precisando de livros, que eu estava preso numa masmorra, velho, prestes a ser condenado, fui abandonado.
Você consegue imaginar a sensação do apóstolo Paulo de estar abandonado? Agora eu fico imaginando o Timóteo lendo isso. O Timóteo que pede uma ajuda, pede um apoio, de repente começa a ler e diz assim, mas ué, o apóstolo Paulo, no lugar de me incentivar, de me motivar, diz que agora que ele está velho, ele foi abandonado. Quer dizer que o que me espera no evangelho é só luta, tribulação, tristeza? Mas o apóstolo Paulo dá uma pinceladinha. Ele diz bem assim, olha, ainda que pareça que todos me abandonaram, ainda que pareça e que eu tenha essa sensação de estar sozinho numa masmorra, de não ter ninguém que está prestando atenção em mim e em tudo que foi feito através da minha vida, Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Deus sempre levanta alguém para nos dar apoio, para estender a mão. No caso de Paulo, foi Onesíforo. Eu não sei se você consegue lembrar de alguém que foi instrumento de Deus para a sua vida. Eu não sei se você consegue parar e pensar assim, puxa, tal pessoa foi instrumento de Deus na minha vida, no momento em que eu estava me sentindo fragilizado ou fragilizada, no momento em que eu estava me sentindo sozinho, recluso, no momento em que eu estava sentindo dores, no momento em que eu estava sentindo frio, no momento em que eu estava me sentindo abandonado, Deus levantou alguém para cuidar de mim. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, dá uma olhadinha ao seu redor, lembra da sua avó, lembra da sua mãe? Assim como elas, Deus sempre levanta alguém para nos apoiar, para nos ajudar, para nos dar uma palavra de encorajamento. Quem te encoraja na caminhada cristã? A quem você se apega? Quem você ouve? Quem te dá instruções quando você está meio perdido? Está se sentindo sozinho? Essa é uma pergunta boa para vocês fazer. A outra pergunta é: você é o Paulo de quem? O Paulo cuida de Timóteo como filho, e na carta ele escreve isso: meu filho Timóteo. Ele cuida daquele jovem pastor como se fosse um próprio filho. Você cuida de quem? Quem Deus usa a sua vida como um instrumento para abençoar outro? É importante nós pensarmos nessas duas vertentes, porque todos nós precisamos de ajuda e todos nós podemos ajudar alguém. Ninguém é tão autossuficiente que não precisa de outro. E ninguém é tão pobre, tão miserável que não possa ajudar outra pessoa. Todos nós precisamos de ajuda e podemos ajudar outro. Esse capítulo 1 é basicamente essa lição que eu queria compartilhar hoje. O apóstolo Paulo encorajando Timóteo, que estava desencorajado, e sendo encorajado por Onesíforo. Eu sou encorajado por quem? Eu sou encorajador de quem? Espero que você tenha oportunidade de parar essa semana e escrever. Talvez você consiga escrever uma cartinha, um WhatsApp, um e-mail e mandar para a pessoa que você quer encorajar. Ou um agradecimento para a pessoa que serviu de encorajamento para a sua vida, que foi o Onesíforo para você. E você possa dizer para essa pessoa, porque o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui para Timóteo, mas se você der uma olhadinha lá no final da carta, não tem dúvidas de que essa carta foi escrita para Timóteo. Mas veja o último versículo da carta, no capítulo 4. Ele vai saudando todo mundo, vai saudando várias pessoas, e no final ele diz assim: o Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco.
Como é que Paulo escreve para Timóteo e no final diz: a graça seja convosco? Porque ele estava reconhecendo o pastoreio de Timóteo sobre a igreja de Éfeso. Mais uma vez ele estava reconhecendo, estava dizendo bem assim: você que é pastor sobre a igreja de Éfeso, eu tenho certeza que todas as instruções que eu estou passando para você, você vai repassar para a igreja. Então a carta era para Timóteo, mas era também para a igreja. Por isso que nós lemos a carta hoje e tiramos lição para a nossa vida, apesar da carta ter sido escrita para Timóteo. Porque nós também precisamos de ajuda. Porque nós também podemos ajudar. Então lembre disso. Vai ter perseguição de fora. Talvez não seja como Nero, que vai incendiar Porto Velho, iluminando Porto Velho com crente pendurado em estaca. Mas vai ter perseguição de fora. Vai ter perseguição de dentro. Vai ter problema dentro. E os problemas precisam ser administrados. Mas vai ter gente que Deus vai levantar para nos ajudar na caminhada. Quanto mais você se dedica, quanto mais você se esforça, quanto mais você se envolve nas coisas do reino de Deus, mais significado tem essa palavra. Mais você entende a perseguição, mais você entende os problemas, mais você entende que pessoas estão sendo levantadas para te ajudar na caminhada. Que Deus te abençoe, que você seja consciente das lutas que precisa enfrentar e que enfrente essas lutas firmado na rocha, firmado no Senhor Jesus, com consciência, como o apóstolo Paulo diz aqui, com consciência de que o evangelho é poder, amor e moderação, com consciência de que você está apenas seguindo os passos de Cristo, está apenas seguindo aquilo que os outros cristãos fizeram. E lá em Mateus, no capítulo 5, diz assim: bem-aventurados sois, quando mentindo vos perseguirem e vos injuriarem. Fiquem felizes, quando fizerem isso e isso for uma mentira. Deus tem preparado um galardão para a nossa vida, que você saiba aproveitar isso, que você seja instrumento nas mãos dele para abençoar outras vidas, em nome de Jesus. Amém?